Bom domingo a todos. Para quem celebra o Dia dos Relacionamentos Felizes, um excelente dia de São Valentim. Boa noite. Ok, já estamos aqui a juntar-nos em grupo para mais um direto aqui na Numerologia na Vida. Para quem está aqui na primeira vez, o meu nome é Ana Sequeira, sou especialista em Numerologia e também criadora do projeto Numerologia na Vida e na Academia. E volta e meia encontramos aqui no Instagram, em direto, para falarmos de temas que são bastante comuns a todos nós e utilizar a numerologia aqui como uma ferramenta para facilitar a nossa vida, escolhas mais conscientes, saber que caminho seguir, entendermos melhor a nós, as pessoas que estão à nossa volta. E, tal como alguém já está a perguntar aqui muito bem, qual é o tema para o direto de hoje? E acho que muito bem enquadrado no dia de hoje e também, digamos que um pouco daquilo que estamos a viver nos últimos tempos, sobretudo este mês, vamos falar de linguagens de expressão de amor, aquilo que são as linguagens de amor. E então, o que é isto de linguagens de amor e porquê é que é importante falarmos disto, não só no dia 14 de Fevereiro, que na verdade, sou sincera, calhou mais por ser domingo, do que propriamente a temática do mês. Portanto, nós fizemos logo um direto no início do mês, em que falámos de algumas das temáticas centrais deste mês de Fevereiro, e focámos nesse primeiro direto numa temática que considerámos ser aquela mais relevante, que tinha a ver com a nossa organização mental. E falámos como este mês tinha uma energia que nos levava assim um pouco mais para dentro, para estarmos mais também abstratos em termos de pensamento, mais confusos, e como era extremamente importante ao longo deste mês nos organizarmos mais em termos de ideias. E o que é que poderia acontecer se isso não acontecesse da nossa parte? Ficou por falar uma outra temática que também está aqui assente nesta energia mental que anda a correr, por vezes um pouco confusa, difusa, abstrata, pouco organizada, muito caótica, ao longo do mês de Fevereiro, que tem a ver precisamente com o impacto que isso tem nas nossas relações. E digamos que existem várias oposições numerológicas que nós acabamos por sentir na pele no nosso dia-a-dia ao longo deste mês. Uma delas, de facto, é a dificuldade em organizar ou estruturar pensamento com ação, que foi precisamente sobre isso que falámos no primeiro direto deste mês. E outra dificuldade e outra oposição que surge aqui é entre aquilo que vai dentro da nossa cabeça e da cabeça dos outros também, porque nós não somos únicos, não é? Portanto, as outras pessoas sentem o mesmo que nós. E depois a necessidade, ou muitas das vezes a falha que existe perante essa necessidade de comunicação. Isto porque Fevereiro, numerologicamente falando, é um mês 7, e o mês 7 não é a energia 7, não é só o mês 7. A energia 7 por si só não é propriamente muito boa naquilo que são as nossas relações interpessoais, comunicar, clareza, de todo. Okay? Portanto, a energia 7 é muito boa para outras coisas, nomeadamente poder de reflexão, de observação, de contemplação. Quando muito bem estruturadinha, pode ser uma energia super favorável, até mesmo a planeamento e tomada de decisão, mas de facto acontece tudo muito aqui dentro. E então, o que é que acontece na prática quando toda a minha energia mental está toda ela a reorganizar-se cá dentro? Muitas das vezes face à necessidade, uma vez que nem sempre assim estamos tão claros nas nossas ideias, e as pessoas com quem nós convivemos diariamente estão a passar pelo mesmo processo. Então aquilo que acontece é que existe de facto grandes falhas de comunicação, de entendimento, existe muitas vezes a sensação de desconexão, e esta é, digamos que uma problemática, talvez não sendo a essencial, porque por isso é que estamos a falar dela já no meio do mês e, sobretudo, como segundo direto aqui das análises mensais que nós fazemos. Mas ela não deixa de ser importante, porque muito provavelmente aquilo que está a acontecer para a maior parte de nós,
e depois já vos questiono aí para me darem feedback, é que nós começámos o mês a sentir realmente esse caos mais a nível das nossas cabeças, as coisas meio desorganizadas, falta de clareza, falta de visão, muita confusão, um cansaço extremo, que também falámos sobre isso, não é? Portanto, a energia física ficar um bocadinho mais em baixo. E agora que já estamos aqui com 14 dias decorridos, começamos a perceber que afinal estamos todos um pouco no mesmo barco, que de facto isto não está a ser fácil e que há um impacto direto, muitas das vezes pouco favorável, porque como ele não é primário, nós só damos conta dele quando ele se manifesta mais tarde, que é a forma como isso cria conflitos com as pessoas que estão mais próximas de nós. E aqui nós estamos a falar, obviamente, de todas as pessoas, desde colegas de trabalho, desde as pessoas que vivem no nosso núcleo, portanto, companheiros, filhos, também as nossas famílias. Portanto, nós começamos a sentir que há realmente esta falta de conexão em termos de comunicação e de entendimento. E acho que até mais do que comunicação é a forma ou a falta de entendimento que existe quando as ideias dos outros são muito diferentes das minhas, quando as minhas ideias são muito diferentes dos outros, e parece que existe dificuldade em criar essas pontes em que nós podemos estar de igual para igual e entendermos e debater assuntos até de uma forma mais pacífica do que aquilo que gostaríamos. E então, pegando aqui nesta temática, o que é que nós decidimos hoje trazer-vos aqui como... e se quiserem se manifestar aí, se já estão a sentir isto ou não, como é que estão a sentir, em que aspecto relacional é que isso está a manifestar, se é mais em casa, se é com amigos, com família, seja como for. Se quiserem dar o vosso feedback, nós agradecemos sempre. E então, o que é que nós decidimos trazer aqui como tópico dentro da numerologia que não só pode ser útil, como eu acho que é uma excelente ferramenta para nós termos em qualquer altura da nossa vida. Portanto, é sempre útil não só nesta fase, não é só no mês 7, mas aproveitamos o mês 7 para falar sobre isso. E não só nesta fase caótica, como também nós próprios adquirirmos competências que nos permitam, no nosso dia-a-dia, na nossa vida social, na nossa vida afetiva, estarmos mais disponíveis para entender o outro, para escutar o outro e também para nos fazermos ouvir. Então, geralmente, nós corremos aqui alguns, digamos assim, questionários ou sondagens na nossa comunidade e até porque, obviamente, enfim, estamos muito atentos em termos dos e-mails que chegam e das mensagens. E uma das coisas que costuma ser recorrente quando nós falamos de relacionamentos e sobretudo esta ideia de entendimento, de entender o outro entender-me a mim, é precisamente a ideia que existe muitas das vezes uma forma de comunicação que não é comum e que faz com que, já que estamos no dia 14 de fevereiro, por que não focar isto muito em relacionamentos afetivos, sendo que isto é transversal a qualquer relacionamento, mas muitas vezes acontecer aquela sensação de ou parece que eu quero passar uma mensagem à pessoa que vive comigo, ao meu companheiro, à minha companheira, seja quem for, e parece que a mensagem não chega lá. Ou a forma como o meu companheiro e a minha companheira se manifestam e, sobretudo, expressam aquilo que sentem por mim. Parece que não tem aqui uma ligação direta com aquilo que às vezes gostava de receber. Portanto, isto é talvez das ideias mais comuns que acontece no relacionamento, que é, sobretudo, de alguma forma nós esperarmos que a pessoa que está ao nosso lado comunique aquilo que sente por nós da mesma forma que nós gostaríamos de receber, ou até mesmo a forma como nós manifestamos. Vou dar assim um exemplo clássico que nós recebemos aqui como feedback muitas das vezes quando falamos em relacionamentos na nossa comunidade, que é eu tenho a certeza absoluta que o meu companheiro até gosta de mim, porque senão também não estava comigo, mas não o demonstra, ou não o sabe expressar, ou ele expressa e eu não entendo. Portanto, existe aqui, de facto, uma divergência na comunicação e no entendimento a nível das emoções, que nós arriscamos dizer aqui que é talvez das grandes falhas que acontecem dentro dos relacionamentos. Nossa experiência em termos de estudos de família, estudos numerológicos, de casais, é que a maior parte das vezes aquilo que acontece que trava a sensação de conexão com o outro, muitas das vezes não é falta de amor, muitas das vezes não é falta de querer estar com a outra pessoa,
é comunicarmos em espectros ou formas tão distintas que fazem com que depois tenhamos dificuldade em chegar a um meio termo e perceber a mensagem, digamos que mais subliminar que está naquilo que ou o meu companheiro diz, ou naquilo que ele expressa fisicamente, ou naquilo que são as suas ações. E então, por isso mesmo é que nós decidimos hoje trazer aqui esta temática, que inclusivamente não se fala muito disso. Eu até acho que aqui na Numerologia na Vida nós ainda nunca tínhamos feito, pelo menos um direto, não me recordo, sobre esta temática. Então, realmente, talvez seja tempo de falarmos aqui muito rapidamente o que são as linguagens de amor. Portanto, de acordo com a numerologia, nós temos várias formas de expressão. E eu tenho dito aqui imensas vezes nestes diretos, e enfim, outras formas, seja na mailing list, na comunicação que faço para a comunidade, que uma das coisas maravilhosas que a numerologia nos dá é, de facto, o entendimento que nós somos todos diferentes. Não existe ninguém igual a ninguém. Podemos às vezes ter algumas semelhanças, não só por também contextos em que somos criados e educados, ou semelhanças em termos de características pessoais, traços pessoais. Podem haver, sim, existem algumas semelhanças que inclusivamente às vezes nos fazem sentir maior afinidade com algumas pessoas do que com outras, mas se nós formos à nossa essência, e isso vê-se muito bem através do estudo completo do mapa numerológico, nós percebemos que somos todos muito diferentes. Ora, se nós somos diferentes, é perfeitamente natural que a forma como nós vamos estar com outra pessoa num determinado contexto, seja ele um contexto romântico, amoroso, seja ele um contexto familiar, seja ele um contexto de amizade, seja ele um contexto profissional, que nós tenhamos a tendência a ir buscar dentro de nós de uma forma natural, portanto não é pensada, não é construída, é natural, determinadas competências comunicacionais que nós consideramos que naquela dinâmica são as mais favoráveis. E claro que nós temos aqui muitos fatores que influenciam isso e obviamente sim, tudo aquilo que é o nosso crescimento vai influenciar essa forma como nós apuramos essas competências comunicacionais no nosso crescimento, que depois vamos utilizar em determinadas áreas ou determinados tipos de relacionamento, mas a verdade é que todos nós temos mais ou menos uma linha, que é aquilo que nós na numerologia chamamos de linguagens de amor ou de expressão de emoções, primária e secundária. Portanto, não temos só uma única, portanto, há uma complexidade de formas como nós utilizamos a nossa expressão e a nossa comunicação. Umas delas, por norma, são 9, ok? Existem depois aqui umas exceções particulares, mas por norma são 9 linguagens primárias e 9 linguagens secundárias. E como é que nós descobrimos essas... não só como é que descobrimos, como é que é relevante isto, porque é que é importante. Em primeiro lugar, é importante porque, mais do que entender as dos outros, é extremamente importante nós desenharmos aquilo que é a nossa própria forma de comunicação. Muitas das vezes, aquilo que acontece também com problemáticas nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, e volto a reforçar, não é só amoroso, muitas vezes é a base de grandes conflitos que existem em termos de dinâmicas familiares, é que nós próprios não conhecemos nem a secundária nem a primária. Portanto, a secundária, por alguma razão, se chama secundária. A primária, que é a nossa base, é aquela que muitas vezes até funciona por instinto. Nós desconhecemos por todo como é que é a nossa forma de expressar amor, de expressar emoções, de dizer aos outros que nós gostamos deles, que eles são importantes para nós, que os queremos ter na nossa vida. Portanto, essa é a primeira base, é nós conhecermos a forma como nós funcionamos. E quando nós não conhecemos a forma como funcionamos, aquilo que vai acontecer é que nós não conseguimos ajustar essa forma natural que temos de nos expressarmos a determinados contextos. E como vocês podem presumir, nós queremos ter bem calibrada essa noção de como é que eu me vou expressar emocionalmente num contexto familiar, num contexto amoroso e distingui-lo muito bem, por exemplo, num contexto
mais social ou até profissional. Portanto, nós conseguirmos calibrar esses modelos de expressão e de linguagem emocional é importante para nós termos, à partida, partindo de nós, que é de onde tem que partir, relacionamentos mais fluidos, mais honestos, mais transparentes e, sobretudo, em que a comunicação não só é eficiente, como é eficaz. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de vantagem é, se eu estou num relacionamento, vai-me dar todo o jeito eu saber como é que a pessoa que está ao meu lado, com quem eu partilho a minha vida, tem mais naturalmente uma forma definida de expressar aquilo que sente por mim. E, obviamente, eu acho que nós já sentimos todos um pouco isto na pele. Esta ideia de, por exemplo, para mim, expressar amor é dizer ao meu companheiro eu amo-te e és importante para mim, és o meu mais que tudo, e depois eu não consigo receber esse mesmo feedback nessa mesma via de quem está ao meu lado e começa a crescer uma tremenda frustração. Frustração porquê? Porque aquilo que não é dito é extrapolado muitas das vezes com imagens tudo menos positivas. Se calhar ele não gosta assim tanto de mim, ou se calhar eu não sou assim tão importante, ou se calhar está a pensar noutra coisa que eu não queria que ele pensasse. Portanto, isto abre aqui imenso espaço a haver construção de muros e muitas vezes esses muros ou a pessoa se evade e deixa de estar presente porque não se sente compreendida, não se sente entendida, ou então crescem aqui uns grandes fantasmas e o silêncio é um deles. Okay? Portanto, isso é... Vantagens são mais que muitas, não só entendemos o nosso modelo de comunicação, o que é extremamente vantajoso para nós podermos adaptar aos variadíssimos contextos em que vivemos, e também para entendermos as pessoas com quem nós queremos partilhar a nossa vida e não deixar que estes muros de silêncio e desconexão se criem e travem completamente esta construção de relacionamentos felizes. Ora, que tipos de linguagem é que nós temos? Como é que nós podemos defini-los? Então, como já acabei de referir, nós temos linguagens primárias e linguagens secundárias, utilizamos-las em contextos distintos. E todo esse estudo das linguagens de amor que cada um de nós tem pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através daquilo que é o estudo da nossa matriz emocional, que é um estudo bastante complexo, né? Portanto, não estamos a falar nem de 1, nem de 2, nem de 3, nem de 4, nem de 5 números. Portanto, é entender todo o nosso universo emocional, desde, fatores de atração, o que é que me faz associar-me a tipos de pessoas, comportamentos de pessoas, valores de pessoas. Temos também uma ideia de que existem relações de contraste e de concordância e, mediante esse fator de atração, nós as atraímos umas, ora atraímos outras. Depois temos aqui, associado também à nossa matriz emocional, que define muito vamos imaginar que somos um ímã, ok? E que através desse ímã nós atraímos determinados padrões relacionais, comportamentais e emocionais, que também são aqui gerados também muito a partir de modelos de vinculação. E isso é possível estudar através da nossa matriz emocional, que é, digamos, um estudo mais complexo. Era completamente impossível eu passar-vos aqui no direto. Temos ainda uma outra versão daquilo que é a nossa matriz emocional, que é quando nós criamos essa sinergia entre uma pessoa e outra, qualquer que seja o tipo de relacionamento. E aí nós temos aquilo que é a matriz relacional, que não é menos complexa. Tem, de facto, aqui algumas complexidades porque junta duas matrizes numa só e que dá-nos para entender elementos importantíssimos que são, digamos que, o tronco daquilo que é, ou que deve ser, supostamente, uma relação em termos de crescimento. Vamos imaginar que um relacionamento é uma árvore, não é? Tem que ter um bom tronco e umas boas raízes para depois crescer e se transformar assim numa árvore imponente. Então, para além daquilo que falámos sobre matriz emocional, temos aqui de facto o estudo dos modelos de vinculação, como é que cada um de nós tende a vincular-se à outra pessoa, o que é que nós esperamos do relacionamento, quais são os nossos receios relativamente a um relacionamento, porque todos nós, enfim, trazemos uma história, ninguém vem totalmente em branco para um relacionamento e, obviamente, quanto mais a vida passa e quanto mais nós passamos por experiências
mais esses modelos se vão afirmando e os nossos desafios relacionais, ou seja, os nossos até mesmo preconceitos, aquilo que nós temos como expectativa, os medos que nós trazemos para os relacionamentos, tudo isso acaba por crescer relacionamento após relacionamento. E depois temos, obviamente, o estudo da própria relação, em que nós, enfim, desde pontos de crescimento, de relacionamento, propósito, enfim. Portanto, é bastante complexo. Dentro dessa matriz, nós temos então o estudo dessas linguagens que, quanto a mim, a meu ver, enquanto pessoa que também tem relacionamentos e obviamente numeróloga, é talvez a parte que nós mais facilmente conseguimos entender sem um estudo aprofundado e que podemos automaticamente aplicar no dia-a-dia, nos relacionamentos em que temos apenas por observação e experiência. Portanto, como eu dizia, existem aqui 9 modelos de linguagem primária e secundária. Eles são relativamente mais complexos em termos de cálculo, mas a numerologia dá-nos aqui uma base que é fundamentada em alguns arquétipos. Eu já tive a oportunidade de falar aqui de alguns, enfim, não vou repetir em relação a isso, está bem? De certeza que está aqui num direto qualquer, ou no IGTV, ou no YouTube. Portanto, nós na numerologia temos arquétipos que se vão traduzir em tendências comportamentais e existem maioritariamente associados às linguagens 4 tipos, nós vamos lhe chamar energias de expressão. Que estas aqui nós conseguimos facilmente entender e mesmo sem definirmos concretamente aquilo que são as linguagens, nós conseguimos perceber essas energias de expressão e como é que nós, sobretudo através da data de nascimento, facilmente entendemos a nós e aos outros. Volto a reforçar, claro, como é óbvio, que indo mais a fundo, estudando, obviamente, a matriz emocional ou relacional, nós conseguimos ter uma maior clareza sobre isso. Portanto, vou-vos passar aqui o máximo que se conseguir passar aqui num direto, tornando a coisa simples, porque ainda que eu acho que a numerologia é super simples, ela por vezes para quem não domina tanto os números pode ser um pouco mais complexa, então vamos procurar aqui simplificar, ok? Portanto, falámos há pouco, tínhamos aqui esta ideia de que todos nós expressamos de forma relativamente diferente. E basta nós pensarmos nas pessoas que nós conhecemos, as pessoas que estão à nossa volta, e nós conseguimos facilmente entender isso. Há pessoas que são muito mais de expressar o humor através das palavras e fazem mesmo questão de manifestar constantemente, seja através de um adoro-te, de um amo-te, gosto de ti, és importante para mim, o que é que eu faria sem ti? Portanto, em que a energia da palavra em si é uma forma fácil e natural para a pessoa de se expressar. Enquanto que ao passo que existem outras pessoas que é muito mais facilmente através do toque, portanto são pessoas muito mais físicas e que muitas vezes não conseguindo dizer aquilo que sentem, conseguem demonstrar através de um abraço, de passar a mão aqui no braço em si ou no cabelo. Portanto, são pessoas muito mais físicas. Depois temos outras pessoas que são claramente pessoas de energia mais de dar ou de serviço. Já está que eu faço isso por ti. Ou até tem aquele modo de cuidar através de tirar o peso da outra pessoa e sei lá, por exemplo, em casa, deixa estar que eu faço isso, deixa estar que eu arrumo, deixa estar que eu limpo, vai descansar que eu... Isto é uma forma também de expressar amor. E depois temos outras pessoas que vão, por exemplo, uma energia um pouco diferente, seja, por exemplo, através das experiências. E se calhar temos um companheiro que não diz todos os dias que nos ama, ou também não nos faz tantos carinhos físicos, mas é uma pessoa que gosta de nos proporcionar algumas experiências ou tempo de qualidade. Ou até mesmo aquelas pessoas que têm uma energia mais de oferta, por exemplo. Passar em qualquer sítio, trazer um presente, mesmo que isso não venha acompanhado propriamente de um cartão escrito com uma super mensagem de amor, ok? Portanto, nós temos aqui, conseguimos perceber através destes exemplos, para ficar mais claro, que de facto cada um de nós vai ter depois a sua forma de expressão. Importante sim é entender que, antes de nós falarmos aqui das energias em si de expressão, é que uma das grandes falhas que nós acabamos por ter face às outras pessoas nos nossos relacionamentos é achar que
se a pessoa não comunica exatamente da mesma forma que eu me expresso, ou que é mais natural para mim me expressar, e sobretudo, obviamente, da forma que eu gostava que ela se expressasse, porque todos nós queremos esta similaridade. Todos nós, é intrínseco ao ser humano, todos nós queremos que o outro nos facilite a vida e se expresse exatamente da forma como é mais fácil para nós entender. E por norma, nós entendemos melhor quanto mais semelhante for a forma de expressão à nossa. Portanto, se eu for uma pessoa de palavras, é óbvio que eu vou automaticamente e de forma quase instintiva esperar que a outra pessoa comunique o seu amor ou o seu apreço exatamente da mesma forma. Portanto, todos nós temos esta expectativa, é do ser humano, faz parte. Agora, o que acontece é que precisamos de entender que quando a outra pessoa não faz assim, que não, isso significa que não existe uma ausência de emoção ou de sentimento. Portanto, se o outro comunica de outra forma, não quer dizer necessariamente que não existe qualquer emoção ou que a outra pessoa não sente qualquer coisa por mim. E, em segundo lugar, que existe eventualmente uma forma através da qual aquela pessoa já está a comunicar que pura e simplesmente eu ainda não estou disponível, porque se calhar não sei, porque se calhar não penso sobre isso, porque se calhar ainda estou muito presa na minha expectativa. Então, como eu não vejo essa reciprocidade na forma de comunicação, eu vou automaticamente pensar que a outra pessoa não está na mesma onda. Okay? Muitas das vezes o não estar na mesma onda não tem necessariamente a ver com afeto ou com amor, tem a ver só com formas diferentes de comunicar. E, portanto, vocês conseguem perceber aqui o impacto que tem quando eu ganho a clareza, não só da forma como eu comunico, para que eu também possa tirar de cima do outro a frustração e a exigência que eu muitas vezes coloco na forma como ele se expressa, como também eu posso entender muito mais facilmente todas as mensagens que são transmitidas e que eventualmente, por não ouvirem da mesma forma, muitas vezes me passam ao lado. Ok? E então, que energias são estas que nós temos aqui e que queremos desenhar aqui de forma mais clara possível para vocês começarem já a pensar nos vossos relacionamentos? Então, nós temos 4 tipos de formas ou energias de expressão através da qual nós... exatamente, há aí alguém que está... Exatamente. Portanto, a Sofia, excelente exemplo. Excelente exemplo. Existem na numerologia 4 energias de expressão que nos ajudam, de uma forma, a balizar a forma como todos nós, na nossa especificidade, temos mais facilidade em nos expressar. E, obviamente, estas energias de expressão que eu vou explicar agora aqui não têm só a ver com o amor em si, tem a ver a forma como é mais natural para mim me expressar em qualquer contexto, dinâmica e situação. Okay? A partir daí é que derivam depois as linguagens de amor. Então, que energias são essas? Nós temos energias mentais. E as energias mentais, obviamente, como o nome indica, têm a ver com toda a forma de expressão que é mais fácil para mim e que se relaciona com o plano, digamos, das palavras, como já falámos, sobretudo do raciocínio, da lógica, das ideias. Então, se eu sou uma pessoa que tenho no meu mapa emocional ou na minha matriz uma predominância de energias ou de formas de me expressar a esse nível, é perfeitamente normal que num contexto relacional a minha linguagem de amor, ou primária ou secundária, se vá centrar nessa forma de expressão. Ok? Portanto, esse é o primeiro ponto. Energia mais mental. Portanto, sou uma pessoa mais de raciocínio, mais de lógica, eu preciso das coisas claras. Portanto, tudo funciona muito mais ao nível do entendimento e entendimento lógico. Ok? Depois temos outra energia completamente diferente, que é a energia física. E isto nós vemos muito facilmente naquelas pessoas que são efetivamente mais físicas. Todo o seu corpo comunica muito mais. Existe uma tendência natural a uma expressão através do corpo. E isso, obviamente, em termos afetivos, ou quando transpomos isso para as 9 linguagens de amor primárias e secundárias, nós entendemos que aquela pessoa precisa, de facto, de experiências. Precisa de, muitas vezes,
Pode estar associado ao toque, não necessariamente, está bem? Mas tem a ver muito mais com aquilo que falámos há pouco, ou seja, a pessoa proporcionar ao outro experiências, porque sabe que quanto mais a outra pessoa sentir na pele, vivenciar essa experiência que é prazerosa, mais a pessoa vai sentir. Vamos imaginar que uma pessoa desse género, por exemplo, faz questão de levar o companheiro e a companheira a jantar fora, ou prepara-lhe um jantar, ou qualquer coisa que tenha muito mais a ver com sei lá, o paladar, ou um concerto. Portanto, isso é típico daquela energia de pessoa que se expressa através das experiências que vive e que sente na pele. Depois temos aqui energias que são claramente emocionais. Okay? Portanto, temos aquele tipo de pessoas que se expressam, todas elas, através da forma como elas próprias sentem as suas emoções. E nós aqui temos um espectro um pouco mais alargado. Enquadra-se muito, sim, aqui há algumas pessoas que têm essa energia de toque, mas também essas pessoas de energia de serviço. Okay? Portanto, eu fazer algo por alguém que eu sei que vai fazer aquela pessoa sentir-se mais leve, mais apreciada, mais bonita, digamos que mais amada. Portanto, toda essa energia emocional que acaba por ter aqui um pouco mais de atuação, tá bem? Pelos números que engloba, tem muito esta energia quase de serviço, de prestabilidade, de apoiar, de fazer a outra pessoa sorrir. Portanto, é uma energia, digamos que não é, nem sempre é física, pode ser física, mas nem sempre, e que de facto faz com que eu faço com que o outro sinta emoções. Para ficar mais claro. E depois temos aqui uma outra energia, ou outro grupo de energias, digamos assim, porque estamos a enquadrar 9 linguagens de amor dentro de 4 tipos, que tem a ver então com uma energia que é mais, nós podemos lhe chamar intuitiva, como eu gosto mais de pensar, uma energia de valores. E aqui estes valores têm a ver com o quê? Não são valores monetários também. São valores, altos ideais. Ou seja, eu não só me sinto melhor com alguém com quem eu possa pensar sobre a minha filosofia de vida e sobre assuntos mais abstratos, como também a minha forma de demonstrar aos outros o amor que eu tenho por eles é englobá-los dentro desses meus valores, englobá-los dentro daquilo que são os meus ideais, os meus valores, quase podemos dizer aqui da alma, a minha missão, eu querer quase que arrastar a outra pessoa para aquilo que são os meus projetos que transcendem os meus objetivos práticos, não é? Portanto, nós exploramos aqui todo um universo mais holístico até, ok? Portanto, estas são as 4 energias de expressão que, pondo aqui de uma forma mais simples do que aquilo que realmente pode ser, todos nós temos de alguma forma no nosso mapa emocional e obviamente no mapa relacional, sendo que o mapa emocional é o nosso mapa, o mapa relacional é a junção de 2 mapas, ou seja, de 2 pessoas, sendo que não existe aqui, como é que vamos pôr isto de uma forma simples? Não existe linearidade. Existem, de facto, alguns números que nós, olhando para a nossa data de nascimento e a data de nascimento do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos filhos, da nossa família, quem quer que seja, olhando para a data de nascimento, nós conseguimos extrair a percepção de que números é que estão lá a abundar e, portanto, que números é que têm aqui uma expressão mais ativa dentro desta pessoa e, portanto, existe aí uma tendência da pessoa se expressar mais daquele caminho, sendo que, volto a dizer, esta leitura não é linear, ok? Portanto, estes 4 níveis de expressão, ou formas de expressão, ou energias de expressão, elas às vezes acabam por se misturar um pouco. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que na minha linguagem primária e secundária eu tenho a mistura das 2 energias, uma delas física, outra delas, por exemplo, mental. Existe aí uma dinâmica que se vai criar que vai fazer com que a pessoa, ou seja, um pouquinho mais de um pouquinho mais do outro, ok? Portanto, isso obviamente nós só conseguimos saber com o estudo da matriz porque é mais aprofundado, fica difícil passar aqui num direto. Então, o que é que eu faço com esta ideia das 4 energias de expressão? Como é que eu pego no mapa de uma pessoa e entendo qual a predominância ou qual a tendência? E eu acho que aqui o desafio para vocês hoje é
pegarem umas quantas datas de nascimento de pessoas que estão à vossa volta e ver aqui a predominância e depois refletirem realmente qual é o tipo de expressão que eu geralmente identifico nesta pessoa. Quando existe aquele momento em que é preciso expressar amor, como é que geralmente esta pessoa se comporta? E aí fica mais fácil de ver essa tendência, ok? Portanto, que números é que nós temos aqui? E a minha sugestão é, vamos sobretudo focar para simplificar. E volto a dizer, estamos aqui a simplificar porque a análise consegue ser relativamente complexa, ok? Portanto, não é linear. Vamos olhar sobretudo para o dia e o mês de nascimento. Vamos deixar o ano, porque o ano tem aqui outras especificidades. Okay? Portanto, olhando aqui para o meu dia de nascimento, e se eu nasço, por exemplo, num dia que tem 2 dígitos, vou procurar reduzir para simplificar. Okay? Se eu nasço, por exemplo, num dia, sei lá, 24, vou somar o 2 e o 4 e vou reter o 6 com uma redução. Mesma coisa para o mês de nascimento. E olhando só, por exemplo, para a combinação entre esses 2 números, eu já consigo ver aqui mais ou menos um pouco a tendência desta pessoa a nível de expressão, ok? Se os números pertencerem a grupos de energia de expressão diferente, obviamente aí só com um estudo mais aprofundado é que nós conseguimos ver a especificidade dessa pessoa, mas já ficamos aí com uma ideiazinha de como é que a pessoa funciona, ok? Portanto, números. Portanto, energias mentais. Aquela energia que nós sabemos que a pessoa é muito mais por palavras ou aqui mais lógica, racionalidade, portanto, essa ideia. Nós queremos enquadrar aqueles números que estão, digamos que, focados no 1 e no 8. Okay? São os únicos? Não. São os essenciais. Okay? Portanto, existem aqui muitas nuances, porque mesmo o 1 e o 8 têm comportamentos diferentes, tal como outros números aqui. Okay? Depois, físico, nós queremos enquadrar tudo aquilo que sejam 4 e 5. São os únicos? Volto a dizer, não. Okay? Existem aqui outros números que, como eu disse há pouco, podem ter também uma expressão física, não sendo predominante, mas para já retemos estes. Okay? Depois temos aqui as energias mais emocionais, aquelas de prestalidade, de serviço, de querer fazer o outro sentir emoções. Nós vamos recordar-nos aqui do 2, do 3 e do 6. E, obviamente, por exclusão de partes. A quarta energia de expressão vai focar-se, então, aqui, que nós falámos que era de valores, né? Portanto, os ideais, os valores, a busca de qualquer coisa que transcende, né? Maior, essa conexão, essa necessidade de conexão ao outro, ao propósito do outro, à vida do outro, e à minha, obviamente. Nós vamos focar aqui com a energia do 7 e do 9. Okay? Portanto, estas são as 4 grandes energias de expressão, que, obviamente, se nós quiséssemos levar isto a fundo, teríamos que desdobrar isto, estas 4 energias de expressão, não só nos seus detalhes, porque cada uma delas depois tem as suas nuances. Por exemplo, aqui falamos que o número 2, por exemplo, que é uma energia emocional, mas ela, de vez em quando, também pode ter uma expressão mais física, ok? Mais de colo, mais de carinho, portanto, pode ter há aqui algumas nuances, ok? Portanto, dizia eu que tínhamos estas 4. Eu gostava depois de ver, já estão aqui uns comentários, que eu já vou ler os vossos comentários. Curiosidade de saber o que é que vocês estão a achar também da vossa data de nascimento, não é só da data de nascimento dos outros, está bem? Portanto, não é só olharmos para o outro, temos que olhar para nós. Perceber qual é que é a minha forma de comunicação. Porque às vezes não nos damos conta, não é? Às vezes não nos damos. E aliás, acho que talvez o grande desafio em relação a isso e a grande forma de nós entendermos como é que isso funciona é passarmos, para mim, é quando uma relação afetiva de facto começa, que é quando passamos a viver com outra pessoa. Porque quando namoramos é bonito, não é? Estamos aqui no dia dos namorados. Quando namoramos e não passamos com os desafios do dia a dia, tudo é muito mais leve e é muito mais fácil às vezes de ressignificar e tudo mais. Quando nós passamos a viver com a pessoa, aí é que o desafio transporta-se para outro nível, não é? Porque atenção que estas linguagens de expressão e de amor não se manifestam só quando tudo está bem, manifestam-se sobretudo, e aí é que elas são muito relevantes,
quando as coisas às vezes não estão tão fáceis, quando andamos cansados de um dia de trabalho e chegamos a casa e ainda temos que, se calhar, preparar jantar ou arrumar a casa, ou quando ao fim de semana sabemos que temos que arrumar a casa e nenhum dos dois apetece, ou quando nascem filhos. Portanto, é nesses momentos de mais atrito a dois em que ter a consciência destas linguagens de comunicação se torna ainda mais relevante. Para quê? Para que, novamente, eu alivie a minha frustração de porque é que o outro não diz, porque é que o outro não faz, porque é que há silêncio, porque é que ele anda mais distraído, porque é que não anda tão aqui. Quando muitas das vezes nós estamos a olhar para aquilo que não está a acontecer, em vez de ver aquilo que sim está a acontecer, só que não acontece é na mesma forma ou na mesma via que eu estava à espera, ok? Portanto, estas 4 energias já nos dão aqui já nos balizam, dão-nos aqui uma boa ideia de como é que nós temos a expressar. Claro que muito mais a fundo é levar isto com as linguagens, que aí, novamente, é dentro da matriz relacional que nós vemos isso, que eu acho que é uma análise espetacular, pronto, mas eu sou suspeita, gosto de analisar essas coisas e entendemos de facto nós os dois como é que nós interagimos e quais são as nossas dificuldades de comunicação, mas também quais são os nossos pontos de crescimento, não é? Nenhuma relação acontece ao caso. Nós, quando nos cruzamos com alguém e, sobretudo, quando nos apaixonamos e decidimos partilhar a vida, há de facto um objetivo talvez maior do que só o dia a dia, e esse objetivo é aquele que se completa depois, sim, através do dia a dia, mas a longo prazo. Com um propósito relacional, aquilo que criamos juntos, aquilo que aprendemos em conjunto, a função que o outro tem na minha vida, a função que eu tenho na vida do outro, e onde é que nós nos desafiamos, mas também onde é que nos unimos e onde é que nos encontramos muitas vezes a meio do caminho, inclusivamente aprendendo, acredito eu, que os relacionamentos têm a capacidade de nos ajudar a perceber melhor sobre aquilo que se passa dentro de nós, sobretudo até estas formas de comunicação, como é que eu comunico, como é que eu me expresso, quem é que sou eu num relacionamento. Certamente todos nós somos muito diferentes no relacionamento daquilo que somos isoladamente, quando não temos essa pressão de nos conectarmos e de nos entendermos e de nos relacionarmos, ok? Ok, questões que surjam aqui. Há aqui a Paula a perguntar: dá curso sobre esta área de duração? Paula, neste momento não temos nenhum curso, quer dizer, existe o curso dos números do amor, mas é um curso relativamente diferente, tem só o estudo da matriz emocional, mas lançámos recentemente, há uns dias, um e-book que ainda está em promoção, portanto é de aproveitar, que ensina a fazer parte do estudo da matriz relacional, ok? Está lá tudo muito explicadinho, com exercícios para se calcular cada uma das partes da matriz e foco sobretudo especial em algumas partes da matriz relacional, de propósito relacional, se não me engano, ponto de crescimento na relação. Acho que também tem as 9 linguagens de amor primárias e, se não estou em erro, tem também a forma, aquilo que nós desejamos no relacionamento, ok? Vamos por assim, o nosso fator de atração, aquilo que nós procuramos no relacionamento naturalmente, ok? Nos ajuda muito a entender o tipo de pessoas que nós atraímos, porque é que atraímos, o que é que precisamos de uma relação, porque é que às vezes as relações não correm bem, ou porque é que existem aqui desafios. Carla, já tens o e-book, espetacular. É fixe, não é? E está bonito. Fizemos aqui uns exercícios para vocês preencherem com uma matriz toda bonita. Portanto, é uma boa forma de aprenderem a calcular a vossa matriz relacional, se sentirem que for esse o caso. Curso, neste momento, tirando os números do amor, que já está na academia há algum tempo, há mais de um ano, em princípio, em breve, para breve, só o curso de iniciados de numerologia, está bem? Portanto, sobre este tema concretamente, aconselho-te, olha, se tens curiosidade, o e-book está em promoção por mais uns diazinhos e é fácil de... Vocês vão pôr aqui ao link na bio, de certeza que está lá, para o nosso site, está bem? A Anabela pergunta: podemos calcular o propósito do casal junto, consoante o número de cada um? Sim, claro que sim, Anabela, ok? Portanto, o propósito do relacionamento é mesmo feito com a junção das duas datas de nascimento, ok? O estudo que se faz, sendo que, obviamente, não é só um número, existem vários... Nós, quando calculamos o propósito, calculamos também aquilo que são os desafios da própria relação em si. Portanto, as relações têm dinâmicas e entender essas dinâmicas na relação ajuda-nos a entender melhor o propósito.
Às vezes não é só o propósito, às vezes é os desafios que estão no caminho em conjunto que nos ajudam a crescer, ok? Portanto, um propósito relacional tem sempre vários pontos que nós percorremos em conjunto. Primeiro é quem é que sou eu no relacionamento, o que é que eu posso contribuir para o relacionamento, o que é que eu posso ganhar, entre aspas, do outro com a experiência que tenho com ele no relacionamento e juntos o que podemos criar. E o propósito de relacionamento cruza essas linhas. E sim, no e-book está o propósito da relação. Sim, e outras coisas, ok? Data para... Portanto, aqui a Paula e a Maria Antónia estão a perguntar a formação inicial, que data? Em princípio arrancará em abril, ok? Em princípio arrancará em abril. Mas isso é algo que nós... A sugestão que eu vos dou sempre é nós comunicamos sempre em primeira mão tudo o que sejam formações na nossa mailing list. Portanto, é inscreverem-se para receberem os nossos contactos. Como eu digo sempre, nós prometemos que não enviamos e-mail, a menos que sejam coisas realmente importantes. E é por norma por lá que nós comunicamos, sendo que por vezes, deixar aqui o alerta, porque já tem acontecido, nós muitas vezes comunicamos na mailing list os programas quando abrem e depois, como esgotamos, a nossa mailing list é uma comunidade bastante grande, muitas vezes como as vagas esgotam logo pela mailing list, depois às vezes não chegamos a comunicar nas redes sociais porque já não temos vagas, ok? Portanto, nós queremos sempre garantir que os nossos programas têm a nossa atenção, a atenção toda da equipa e, portanto, nunca aceitamos assim turmas muito grandes, ok? Portanto, acho que vale a pena, se tiverem esse interesse, se inscreverem na mailing list, porque assim ficam a saber tudo em primeira mão. Estão interessados? Tudo bem? Não estão? Também tudo bem na mesma. Nós vamos partilhando assim sempre conteúdos de valor. Ok, Inês pergunta... Não sei se percebi a tua questão. Quando se soma a data de nascimento com o mês, diz respeito aqui? Não sei se percebi a tua questão, Inês, está bem? Peço desculpa. Há aqui uma questão, eu vou-te mesmo sugerir, porque não é assim tão linear, está bem? Portanto, a questão é, para calcularmos a energia da linguagem de amor, somamos os nossos dígitos do nosso dia de aniversário ou somamos também o dígito do mês. Não é assim tão linear, está bem? Portanto, nós, como eu te expliquei, nós temos aqui várias linguagens de amor, as primárias, as secundárias, e aquilo que eu te sugeri é, olha, no e-book temos isso, está bem? Portanto, seria uma boa hipótese explicar isso. Portanto, Inês, estás a perguntar se o mês tem algum significado, é isso? Todos os dígitos da nossa data de nascimento têm significado, ok? Todos, todos. E aquilo que acontece na numerologia é que nós extraímos... Portanto, nós temos o nosso mapa numerológico completo e depois, dentro do nosso mapa completo, nós temos pequenos mapas que extraímos. E esses mapas têm funções em termos de análise. Por exemplo, nós temos vários tipos de matrizes, e obviamente estou a falar muito da numerologia que nós utilizamos aqui, que, na numerologia na vida, que grande parte dessa metodologia foi criada por nós, depois de, obviamente, muitos anos de estudo e de experiência. Então nós temos várias matrizes. Temos uma matriz temporal, que dita ciclos e realizações, que são períodos de vida. Temos mapas de crenças, ou seja, mapa em que nós entendemos tudo o que está no nosso inconsciente e subconsciente e que nos limita. Depois temos as tais matrizes emocionais, matrizes relacionais. Portanto, nós temos muitos mapas que são extraídos do nosso nome e data de nascimento. E então, por exemplo, o mês pode ter vários significados consoante esse tipo de mapa. Ok? Portanto, todos os números garantidamente do teu mapa que têm influência, eles podem ter vários significados consoante o tipo de leitura que estarás a fazer. Ok. Mais questões antes de... Já estamos aqui no nosso tempinho. Já. Antes aqui desta... Terminamos aqui este diretezinho sobre relacionamentos e linguagens de amor. Ui, o meu telefone está a abanar. Ok. A Ana Teresa pergunta se eu tenho se nós temos aqui algum e-book de numerologia para iniciantes. Nós temos
nós temos aqui uma forma de funcionar, Ana, na Numerologia na Vida, que é nós, tirando as formações que fazemos de Numerologia na Vida e a formação de, portanto, de iniciados, vai começar de facto, eu creio que final de março, início de abril. Essas são as formações que são tidas como de facto por patamares de estudo. Tirando isso, aquilo que nós temos são sempre ou formações ou conteúdos digitais por tópicos. Portanto, o nosso conceito na Numerologia na Vida é pegar na numerologia e aplicá-la ou a áreas de vida ou, digamos que, expressões de nós próprios no cotidiano. Então, tu encontras aqui na Numerologia na Vida tanto e-books sobre a numerologia aplicada à casa, a numerologia aplicada à produtividade, a numerologia aplicada aos relacionamentos. Muito em breve vai sair um e-book também relacionado com a saúde. Portanto, nós construímos por temáticas, não tanto por formação de numerologia. A formação de numerologia acontece nos programas que nós lançamos na academia, que aí sim são formações específicas de numerologia e que, como já referi, para iniciados vai sair em breve, está bem? Portanto, se estiveres interessada, dá uma pesquisa dela na academia, está bem? Vais ao site, Numerologia na Vida, está tudo aqui no link no Instagram. Bom, então, se já não existem mais questões, quero desejar um resto de domingo muito tranquilo, com muito amor já agora. E não só um amor de hoje, mas um amor sereno para a vida, está bem? Por vocês e pelos outros. Espero que este direto tenha sido elucidativo. Tenha trazido aqui uma ideia diferente da numerologia, da qual eu penso que nós nunca tínhamos falado aqui nos diretos. E quanto a nós, certamente marcamos aqui encontro no direto muito em próximo. Deixem aí ideias do que é que gostavam que nós abordássemos aqui, que tópicos, ok? Nós gostamos sempre de ter o vosso feedback, sei lá, tópicos que gostassem de explorar, ideias que vos param aí pela cabeça e que gostavam de ver explorados à luz da numerologia. Nós temos todo o gosto em criar estes conteúdos para vocês. É sempre bom vir aqui e estar aqui um bocadinho do nosso serão convosco, ok? Depois enviem mensagens também, com essas ideias que nós ficamos super atentos. Um beijinho a todos e o resto de boa noite.